Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui em mais um Pode Reviver, uma edição especial, e nós temos aqui hoje como convidada a missionária Gisele Marques, da Assembleia de Deus do Brás, e ela está aqui hoje, Ministério de Madureira, ela está aqui hoje para ser a nossa convidada. Eu quero saudar a missionária Gisele com a paz do Senhor, agradecer, muito obrigado por esse momento juntos e que seja um podcast abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Vinícius, a paz do Senhor Jesus, o povo de Deus, o povo que está em casa. É uma honra, é um privilégio estar aqui. Amém. Nesse Pode Reviver, tendo a certeza que será uma bênção. A gente vai poder compartilhar muita coisa boa da parte de Deus. E é uma honra estar nesse Amém. lugar. Missionária Gisele, você tem uma trajetória, né? Eu lembro que há alguns anos você saiu da sua terra para vir morar aqui em Maceió. E como foi a sua trajetória cristã, né? Você já nasceu no berço evangélico, você se converteu ao longo do tempo. Conta um pouquinho para nós aí da sua jornada de fé, de caminhada com Deus. Conta aí. Bem, pastor Vinícius, quando eu aceitei Jesus, eu tinha de 12 para 13 anos. Eu aceitei Jesus no Ministério Deus e Amor, né? Quem conhece o Ministério Deus e Amor, ali foi a minha base, ali foi a minha... Qual lugar? Foi em Manaus, na minha mesmo, cidade mesmo, E ali eu comecei minha adolescência, juventude, sempre muito empenhada, sempre gostei muito de me envolver na obra. E quando comecei de 13 para 14 anos, eu comecei a me afeiçoar na pregação. Aí eu tinha muita sede de pregar, tinha muita sede de conhecer as coisas de Deus. A Igreja Deus é Amor, por sinal, nesse tempo que a irmã está falando, a igreja na época do missionário Davi Miranda. Na época do missionário Davi Miranda. Era a igreja conhecida como Igreja da Oração. A Igreja da Oração, dos Milagres, dos Igreja Milagres. do Avivamento. Era conhecida como a Catedral dos Milagres até, né? Então, ali já teve oportunidade de, morando em Manaus, de ir na sede? Já tive a oportunidade de conhecer a sede, de cultuar lá. Glória a Deus. É uma com um missionário mesmo? Com um missionário. Já tive a oportunidade de ouvir ele ministrar ainda em vida. Foi uma bênção, uma experiência muito, muito marcante para mim. Glória a Deus. E ali começou. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar, na minha caminhada e tudo, que eu tinha muita sede. Hoje eu até às vezes ministro para jovens, eu digo que para eles hoje eles acham muito difícil, né, seguir nessa caminhada. E para mim se tornou tão fácil, foi tão leve, porque era o que eu tinha sede, né? E não me impediu nem em nada de viver, porque tem pessoas que dizem, eu não vou mais viver se eu me dedicar para o reino. E ali foi uma experiência muito grande. E eu tinha tanta sede da palavra, tanta sede de pregar, que eu lembro que eu pregava para as cadeiras em casa. Eu colocava as cadeiras para cultuar, sentava as cadeiras tudo lá, colocava os brinquedos, colocava alguma coisa e eu começava a pregar. E quando sentava o meu primo, nós tínhamos a mesma idade na época, 13 para 14 anos, e aí eu começava a pregar para ele. Eu digo, dá glória, sente, roda, sente roda. E ali a gente foi conhecendo, né, um pouco da palavra, e Deus foi nos aperfeiçoando, e a gente foi caminhando. E eu lembro que, para mim, foi algo muito leve, né? Apesar das lutas que vêm e tudo, mas Deus sempre se manteve ali no cuidado, e era algo que eu queria. Tinha sede. Desejou. E hoje a gente não vê as pessoas ter sede das coisas de Deus. Não tem mais sede dos dons, não tem mais sede do batismo com o Espírito Santo. E eu tinha sede daquilo. Então, a gente buscava. Eu lembro que o nosso grupo de jovens da época, a disputa era para quem era mais cheio de Deus. A disputa era para quem pregava mais, quem lia a Bíblia mais, quem buscava mais. É verdade. Então, era... A disputa, entre aspas, era essa, para quem estava mais buscando ao Senhor. Né? Você falando disso me faz lembrar uma coisa, a gente comentando que nos tempos passados nós tínhamos, assim como hoje existem as pessoas que fazem seus pedidos de oração na igreja, você vai lembrar o que eu vou falar, perguntava-se na igreja qual é o seu pedido de oração, e era frequente o pastor lê dizendo assim, jovem fulano, o pedido de oração dele é para ser batizado com o Espírito Santo. Jovem fulano, o pedido de oração dele é para ser cheio do Espírito Santo. Ou era por um dom. Ou por um dom espiritual. Que queria. Né? Isso você chegou a acompanhar? Cheguei a vivenciar isso, a viver isso.
né? E hoje a gente não vive Não, mais isso, não tem mais essa sede, realmente né? nós estamos numa geração diferente, né, missionária? Infelizmente. Mas para mim foi uma experiência muito linda. E quando eu aceitei Jesus, eu lembro que na época, né, vai ser até engraçado, passava uma novela, era a novela Marimar, era Maria do Bairro, uma coisa assim. E a minha tia que se converteu primeiro, aí ela me levou à igreja, eu disse, não tia, eu só vou aceitar Jesus quando acabar a novela. Estava nos últimos capítulos da novela. Aí acabou que Jesus me pegou antes de acabar a novela, até hoje eu não sei como a novela acabou. Mas foi lindo assim o que Deus tem Porque feito. naquela época era pregado rígido, mesmo como doutrina, como não podia assistir doutrina, televisão, não podia. Então né? era bem rígido mesmo, né? Era rígido, mas eu pergunto, gerou um fruto muito grande daquela época, né? Muito. Eu até compartilhava isso agora no tempo desse com um pastor. Eu disse, por mais que tivesse sido muito rígido, muita proibição, mas era o tempo em que mais a gente via milagre. Verdade. Era o tempo que a gente mais via pessoas caírem endemoniadas, era o tempo que mais a gente via libertação, que mais a gente via cura, via milagres mesmo assim, prodígios, na verdade, a gente via. Glória que a Deus. hoje a gente não visualiza com tanta frequência, né? Então, mas era muito rígido, o ministério muito fechado, não sei o quê, mas era o tempo que a santidade reinava. É verdade. E era o tempo que a glória de Deus mesmo se manifestava. E a gente costuma dizer que a gente sente saudade, né, desse tempo. Sente saudade desse tempo. Eu estava comentando isso essa semana passada. E a gente sente saudade, porque hoje é muito difícil. Cair uma pessoa endemoniada é um espanto hoje em dia. As pessoas se escandalizam, né? Eu lembro que a gente levantava uma oração, quem tivesse possuído já caía, se manifestava ali, já saía. E Deus libertava. Era uma glória, o Senhor libertava, né? Tinha uma manifestação muito viva de Deus. Então eu cresci nessa época. Glória né? a Deus. Eu conheci o Evangelho nessa época, me aprofundei nessa época e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Né? Amém. E falando dessa parte onde eu creio que o missionário Davi deixou um grande legado. Missionária, aqueles, não sei se você chegou a acompanhar, aquelas paredes que tinham os milagres, as moletas, as cadeiras de rodas, os potes, obras de macumbarias, quando as pessoas eram curadas, tudo. Eu ainda cheguei a visualizar. Chegou a visualizar. Foi. Então eram curas instantâneas, reais. Milagres. Não era algo fictício, uma história, algo inventado. Era algo que acontecia a olho nu, natural. Né? Era uma manifestação de Deus muito forte mesmo. Isso a gente tem como base dizer que a oração move. A oração é a chave da bênção, a oração é o que move a mão de Deus. E hoje ninguém quer orar. Todo mundo quer receber oração, mas não quer mais orar, né? Então, e a oração é aquilo que nos liga ao céu, que nos liga ao Senhor, que nos leva a um relacionamento, a ter uma intimidade com Ele. É o que move verdadeiramente a mão de Deus. Até na questão da liturgia do culto, antigamente, eu me lembro que lá em Recife, na Assembleia de Deus, nós tínhamos 1 hora de oração de joelhos. 1 hora. Era de 6 às 7, pastor. 1 hora Era de 6 às 7 e eram sagrados, porque os nossos cultos na Deus Amor naquela época era de segunda a segunda. Era todos os dias. Então, todos os dias tinha um ministério de oração. E todos os dias a gente tinha que estar no ministério de oração. E era 1 hora de joelho dobrado. E não era aquela oração que hoje um fica ali calado, só fingindo que está orando. Era para clamar mesmo, era para fazer o céu descer, era você chorar e sentir ali a presença de Deus. Então, eu digo que hoje eu trago reservas desse tempo. É verdade. Né? O senhor também passou nesse tempo e a gente se abastece de reservas. É verdade. Né? Então não seca, o pote não seca por conta dessas reservas. Muitas das vezes hoje a gente não tem o mesmo tempo, a mesma disponibilidade que a gente tinha outrora. Né? Devido já a muitas coisas que mudou e os afazeres vai mudando, a responsabilidade vai mudando e a gente não tem aquele mesmo tempo, mas as reservas estão ali. Né? As reservas estão ali. Então, eu digo sempre, o que você plantou lá atrás, tipo 1 hora, hoje você não consegue mais 1 hora, mas todo dia você tem 10 minutos, então você nunca vai perder aquela reserva.
Sempre Verdade. ela vai abastecendo, sempre vai enchendo, nunca vai secar. Verdade. Né? Porque o carro, enquanto está na reserva, ele continua andando. É. Né? E a gente precisa continuar, né? Fazendo, continuar orando, continuar buscando, porque a gente sabe que a oração é o caminho onde nós aprendemos com os nossos pais na fé antigamente. Pessoas indoutas, pessoas que não sabiam muitas vezes escrever o nome, ler, mas que eram cheias do Espírito Santo através da oração. O senhor falou tudo agora. Pessoas que às vezes falavam português totalmente errado, não tinham uma boa oratória, não tinham uma boa explicação, mas tinham uma vida de oração, de uma intimidade com Deus, que mesmo falando errado, o céu se abria, a glória descia e o Senhor se manifestava. Missionária Gisele, então, desde os 14, 15 anos já pregando a palavra de Deus. Foi. Com 12 anos eu aceitei Jesus. Então, com meus 13 eu comecei ali, né? Devagarzinho. Eu lembro que a minha primeira pregação foi: o choro pode durar uma noite e a alegria vem ao amanhecer. Foi 5 minutos de pregação, mas parecia uma hora. Nunca me esqueci. E dali participei do grupo de adolescentes da igreja, participei do grupo de jovens, depois virei conselheira do grupo de jovens. E ali sempre tive muita sede de estar, né, envolvida na obra. Missionário, então, uma trajetória extensa, podemos dizer assim, de pregação. Eu vejo também que a irmã tem um ministério onde tem desenvolvido, não só aqui no estado de Alagoas, mas às vezes em viagens, né? E desse tempo de estrada, né? Desse tempo ao longo desse tempo de pregação, uma experiência que você possa dizer assim: pastor, teve uma experiência muito marcante nessa questão. Tem várias, com certeza, mas uma experiência assim nessa questão de estar saindo de casa para ir levar a palavra de Deus. O que é que tem marcado a sua vida, seu ministério? Ou uma experiência que marcou muito a sua vida na itinerância, pregando a palavra de Deus fora, fazendo alguma viagem no percurso, alguma coisa que tenha marcado aí? Meu pastor, como o senhor disse, muitas coisas marcam a gente, né? Mas teve um período que o que mais me marca ainda até hoje é a manifestação da cura, de quando eu vejo Deus curar, né? De quando eu vejo ali Deus curar, Deus fazer ali na hora. Isso me marca muito, porque logo após eu recebo mensagem. Mas o que me deixou também muito marcada, vamos dizer, não um lado negativo, positivo, foi quando minha mãe teve o câncer, né? Minha mãe adquiriu câncer e a gente até então não sabia, mas quando descobrimos, estava ali. E foi um período em que Deus me usou muito na cura dessa enfermidade. Deus se utilizou muito. Aonde eu ia pregar, o Senhor curava alguém de câncer. Aonde eu ia ministrar, o Senhor fazia um milagre. Eu recebia um testemunho, né? Recebia laudos que desapareceu, que sumiu. E quando eu voltava para casa, minha mãe estava com câncer. Meu Deus. Então, um certo dia eu fui ministrar em Aracaju, num congresso, e minha mãe tinha ficado em casa, com dor. Eu terminei aquela ministração e o Senhor curou pessoas de câncer ali. E no outro dia, passando uns 2 dias, eu recebi, né, a notícia da pastora que o testemunho foi contado, que houve verdadeiramente a cura, que a pessoa estava com os laudos e desapareceu. Mas só que naquele dia, quando eu retornei para casa, minha mãe estava gemendo de dor. Meu Deus. Né? E eu passei ali o restante do tempo orando, clamando, porque ela dormia à base da oração, para aliviar a dor. E mesmo querendo questionar a Deus, se o Senhor fez lá, por que o Senhor não está fazendo aqui? Né? Até que então, para resumir, quando o Senhor resolveu levar, foram 3 meses, mas foram 3 meses bem intensos, porque Deus cuida dos seus. Minha mãe era uma mulher de muita oração, de muita fé. Ela implantou muita oração. Então, quando passou os 3 meses que o Senhor recolheu ela, eu estava com uma agenda para pregar em Salvador. Ela faleceu dia 8 de junho, dia 9 a gente sepultou, no dia 10 eu estava com essa agenda. Eu disse: eu não vou pregar. Eu não tenho que pregar. Como eu vou pregar? Eu sou filha única. Eu não tenho irmãos, então eu era muito ligada a ela, nós éramos muito ligadas. Eu disse: eu não vou, Senhor, eu não tenho o que pregar, o que eu vou pregar lá? E eu pude ouvir Deus falar muito nítido comigo, dizendo: você vai, porque a tua dor não pode ser maior do que o teu propósito, do que o meu propósito.
E eu entendi ali, engoli o choro e fui. E o Senhor disse para mim, quando eu tentei questionar, Ele disse, eu sou soberano. Meu Deus. Então eu faço como eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Doeu demais, dói demais até. Foram momentos muito difíceis, mas aquele dia assim, sabe quando você prega, você diz, hoje não fluiu nada, não vai acontecer nada. E foi um dia que Deus fez coisas extraordinárias. Glória a Deus. Né? Houve a cura ali. Deus curou de câncer ali. E eu disse, como, Senhor? O Senhor curou aqui e o que o Senhor não curou lá? Né? E Deus ali foi me fortalecendo, eu fui entendendo a soberania de Deus ali, porque a gente entende quando a gente passa verdadeiramente o processo. Verdade, é verdade. Porque a gente falar da soberania de Deus é muito fácil. Agora, quando a gente passa por ela, vive a soberania de Deus, para você entender o quanto Deus é soberano, então eu fui entendendo dia após dia a soberania dele. E o Senhor foi me forjando. Então, foram muitas experiências de muita cura, de muito milagre que o Senhor tem realizado. Eu quero dar até testemunho. A missionária Gisele, quando veio a primeira vez pregar na igreja Reviver em Cristo, isso já fazem uns 3 anos, eu acredito, de 2 a 3 anos, Deus tem essa graça, esse ministério na sua vida de usar a missionária Gisele para curar pessoas, né? Curar pessoas. E nós recebemos vários testemunhos de cura naquela vigília. Foi a primeira vigília. Oportunidade foi uma vigília já fazem mais de 3 anos. Já faz mais de 3 anos. Foi a primeira vez. Que foi no templo antigo mesmo. Não era nem nós já estamos no 3º templo depois disso. Né? E uma coisa que você falou, missionária, muito interessante, que a gente não tem como deixar de falar desse assunto agora, baseado nisso que está sendo, que você acabou de testemunhar, que o dom da cura, ele existe, né? Assim como o dom da profecia, assim como o dom da revelação, da visão, mas o dom não é da pessoa. Não. Porque se o dom fosse propriedade nossa ou de qualquer pessoa que Deus constituiu o dom, usaria na hora que queria, né? E na verdade as pessoas precisam entender, eu acho que a igreja ela precisa se despertar para isso. Pessoas têm corrido atrás de pessoas por conta daquele dom, mas aí é que eu falo, se Deus se aprouve ao Senhor usar a pessoa daquele dia, daquela forma, vai acontecer. Como nós sabemos que existem dias que você pensa, até nós geramos expectativa, hoje vai ser um dia, né? E o Senhor diz, não, eu vou fazer. Não é que ele não faça, ele faz de outra forma. Porque eu aprendi que Deus age na tempestade, na brisa, no fogo e no terremoto. Então, não podemos limitar a manifestação de Deus, mas isso é um ponto tão importante que está sendo falado aqui e fica uma lição para nós que o dom não é nosso. Não, é de Deus, até ele faz quando ele quer. Se fosse nosso, usaríamos, né, para pessoas da nossa casa, para o nosso próprio bem. Isso. Né? Isso. E quando, na verdade, o dom é para, segundo a Bíblia, edificação da igreja. E se é para a edificação da igreja, Deus sabe a hora que vai manifestar esse dom. Então, eu acho que isso... Eu acho que isso é uma coisa... Eu vivi na prática. Né? Porque eu tinha convicção do dom que Deus tinha me dado. Deus me deu ainda muito nova esse dom. E vi Deus se utilizar desse dom na minha vida como uma ferramenta. Mas na hora que eu queria que ele usasse para a pessoa que eu queria, é do jeito que o senhor está falando. Então entra a soberania. Entra a vontade de Deus. Verdadeiramente. Porque a gente não pode programar. Não pode dizer, porque fulano tem isso, tem aquilo. Não, nós não podemos, porque Deus é aquele que é o que dá, que distribui conforme Ele quer. Eu estou falando isso no âmbito de pessoas que têm corrido atrás de pessoas, achando que a pessoa que tem um dom vai fazer. E não faz.
E às né? vezes a gente, eu não sei se acontece com o senhor, mas às vezes a gente recebe ligação, recebe direct. Ô, missionária, ore por mim. Mas a intenção da oração é, quero ver o que Deus vai falar Vai comigo. falar. Né? Então as pessoas às vezes olham pra gente como se a gente fosse... não, Deus vai descer aí e vai falar agora. Né? E eu lendo uma passagem sobre Sunamita e sobre Eliseu, que quando que o filho dela morre e ela vai até Eliseu, Forte. ele disse para Geazi, vai até ela, corre até ela, vê o que está acontecendo, pergunta como é que tá. Né? E ela vai dizer, tá tudo bem e tudo. Até ela chegar nele e falar o que estava acontecendo, o que ela queria, o próprio Eliseu disse, o Senhor não me disse nada. O Senhor me ocultou. Me ocultou. Então, e ele era profeta, É. ele era o homem de Deus, mas o Senhor não quis falar para ele o que estava acontecendo. Sabe o que eu acho interessante, missionária, nessa passagem da Sunamita? É que ele diz, a Sunamita está vindo aí, Deus revelou que ela estava vindo, Deus revelou que ela estava angustiada, porque ele fala, ela está angustiada, mas o Senhor me ocultou o que é. O que era? Você está entendendo? Quer dizer, Deus até revelou, mas revelou por partes. Por parte, não mostrou tudo. Só que as pessoas hoje em dia querem que Deus mostre tudo. E na hora que eles querem se utilizar do vaso. E não é assim as coisas. As coisas de Deus não funcionam dessa forma. Aí sabe o que eu vejo? Muitas pessoas que não têm maturidade, homens e mulheres de Deus, que se corromperam por conta disso. Por conta disso. Porque se Deus não fizer, eu tenho que fazer. E quantos morrem espiritual, pastor, por conta de uma profecia mal dada? Porque extinga tanto o profeta que ele tem que falar até o que ele não viu. Exatamente. Tem que dizer até o que Deus não disse. Aí não se cumpre, nada acontece. O que acaba acontecendo? Morrendo espiritualmente. Se revoltando contra a igreja, se revoltando contra o ministério, porque não aconteceu da maneira que ele achou. Mas por culpa dele de não esperar. Na hora que Deus quer fazer, na hora que Deus quer falar. Então as coisas de Deus, como nós aprendemos, Deus faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E não tem manipulação nas coisas de Deus, não. Não né? tem. Deus realmente Ele faz o que lhe apraz. O que lhe apraz, e às vezes a gente não entende nem compreende. A minha vinda mesmo, pastor Vinícius, para Maceió, tipo, para mim, na minha terra, estava muito bom. A gente estava pastoreando uma igreja, estava com esse trabalho, eu estava com um projeto, eu estava terminando 2 salas que eu ia construir, o projeto era um centro de apoio Kids, Vida Nova, até hoje eu tenho esse projeto. Aí quando foi meado do ano de 2018, Deus levanta o profeta e diz, vai construir tudinho, vai fazer tudinho, porém não vai morar, não vai ficar, não vai fazer, disse como é a história. E na hora eu até sorri com minha mãe e disse, tem como, a gente está gastando que só aqui, a gente vai fazer isso aqui tudinho para não acontecer nada. Isso era meado de 2018. Quando foi 1º de dezembro de 2018, a gente estava vindo embora para Maceió. Em novembro, Deus disse, pode arrumar a mala. Eita. E a gente com tudo pronto, os móveis novos, estava mobília nova, tudo ajeitado, que a gente ia iniciar o ano de 2019, já com tudo direitinho. E aí Deus disse, não, pode arrumar a mala e pode ir para onde, Senhor? E vamos. Eu não conhecia direito Maceió, eu tinha vindo em Maceió, passado 10 dias, não conhecia bem, mas Deus causou a situação e a gente veio. Somente com as malas do corpo, deixamos mudança, casa, deixamos tudo para lá. E a minha mãe disse assim, vamos passar 6 meses. Aí meu coração, Deus disse, não é 6 meses. E hoje eu entendo que Deus me trouxe para Maceió para cumprir promessa na minha vida ministerial. Glória a Deus. E Deus tem feito muita coisa. O senhor bem entende, eu amo o Ministério Deus e Amor, mas o Ministério Deus e Amor é um ministério muito fechado. Né? Então o Ministério Deus e Amor a gente só pregava dentro do Ministério Deus e Amor. Não podia sair. Né? Então quando eu vinha recebendo muitas profecias, até hoje, quando eu ministrei numa igreja em Pernambuco, ali Deus me lembrou de uma profecia que eu recebi quando eu tinha 13 para 14 anos já, completando os 14. E quando eu pisei, o Senhor me fez lembrar daquela profecia, daquela promessa. Né? Disse, Senhor. Então ali começou Deus cumprir e expandir. Né? Começou a abrir as portas, o próprio Deus abrindo as portas para nos levar para cumprir essa promessa ministerial, que era a sede que eu tinha sempre de ministrar, de pregar, de fazer o ir, de fazer a obra. E Deus foi cumprindo. Mas foi um de repente,
para Deus me tirar da minha terra para cá. Hoje eu tenho a oportunidade de retornar na minha terra, já retornei algumas vezes, e sou recebida com muita honra. Glória a né? Deus. Com muito carinho, com muita honra. E eu fico assim maravilhada, porque o Senhor me tirou por um tempo, me forjou, me preparou, Verdade. me alinhou mais, me preparou mais, né? E me capacitou mais. E quando eu volto, né, eu sou recebida com muita honra para a glória de Deus. Glória a então, Deus. isso me maravilha muito e me deixa muito grata, assim, pelo que Deus tem feito. Louvado seja Deus. Não Deus. é fácil. É. As lutas são intensas, as provas são intensas. Às vezes tem gente que, eu quero. Né? Uma pessoa falou comigo e disse, eu tenho sede de ser igual a senhora, de fazer assim e tal. Como é que eu faço? Eu digo, esteja pronta para suportar os espinhos, as perseguições, as afrontas, as lutas, as perdas, né? Que não são fáceis. Então, nessa minha trajetória, vai fazer 7 anos que eu estou aqui em Maceió. Eu já passei por muitos momentos difíceis, Sim. mas em todos eles assim, eu vi o cuidado de Deus e a mão de Deus. E Deus sustentando. Você falou, missionária, aí da sua mãe, que foi uma mulher de oração, foi uma mulher... um testemunho marcante, assim, da sua mãe. A minha mãe me cobria muito, muito, muito de oração. Minha mãe, tanto que quando ela descobriu a enfermidade, ela não quis procurar médico, porque ela tinha tanta fé. Mas não estou dizendo que você não tem que procurar, você tem que procurar. Mas a fé dela era tão grande que ela, não, Deus vai me curar. Se ela sentir uma dor na unha, não, Deus vai curar. Deus curar. Não, um problema, não, Deus vai fazer. E aí Deus fazia. Ela tinha uma causa na justiça e ela tinha que pagar mais de 50 mil reais. E ela dizia assim para Deus, eu não tenho nem 1.000, imagine 50 mil. Eu não tenho nem 10, imagine 50 mil. Quando ela foi para a audiência com o juiz, a causa dela caiu para 10 reais. Meu Deus. E o juiz parecia que conhecia ela há 1000 anos. E ela morrendo de nervosa, era a primeira vez. Eu não lembro de fato como era a causa. E aí, quando o juiz bateu o decreto, você vai pagar só a taxinha de 10 reais ali. Uma causa que era mais de 50 mil reais. Meu Deus. Que ela tinha que pagar. Então, eu vivi muitos milagres, assim, das orações dela serem muito respondidas, muito rápida. Era a fé. Ela tinha uma oração que era o Salmo 119. Era a campanha dela, o Salmo 119. E ela indicava essa campanha para muita gente. E aí as pessoas diziam, olha, irmã Mara, eu fiz a campanha e Deus me respondeu. Glória e aconteceu. Então, foram momentos muito maravilhosos, assim, de muita fé. Muita luta, mas muito agir de Deus. Glória a Deus. E ser formado por isso também, ter essa influência, esse legado, né? E hoje eu trago isso para a vida dos meus filhos. Às vezes eles pedem alguma coisa, eu digo, vamos orar. Não tem. Não, vamos orar que vai aparecer. Então eu envolvo eles nisso. Vamos orar que Deus vai fazer. Vamos orar, vai dar certo. Mas assim, vamos orar, que vai dar certo. Não demora, Deus vem, faz, abre uma porta e a coisa acontece. E ele, foi Deus que fez. Missionária, uma coisa que nós estávamos falando aqui e que é desse tempo, né? Esse contraste do tempo que nós acompanhamos para esse novo tempo que nós estamos vivendo. Realmente nós estamos num tempo de, o que diz a Bíblia, um tempo de apostasia. Um tempo de frieza espiritual, né? E nós como igreja precisamos sempre ter alguns cuidados para que essa frieza não tome conta, né? Da nossa fé, da nossa confiança em Deus, e nós precisamos buscar cada dia mais esse relacionamento com Deus, né? Nós aprendemos que não sobrevivemos sem a oração, sem a vida devocional. A gente entendíamos naquele tempo que a oração não era uma coisa que você juntava, orou segunda, já não ora terça. Não, era uma necessidade de todos os dias. Era constante. Né? Então, a nossa geração hoje, a maior dificuldade que eu enxergo na nossa geração, e aí você usou exatamente a palavra qual eu ia falar aqui, é a falta de constância. Porque
nós até começamos, né? Pessoas que começam, pessoas que... E às vezes as pessoas não entendem assim, eu estou começando, mas estou sendo um alvo do inimigo, né? Estou começando, mas eu estou sendo... o inimigo vai investir para que eu não continue na caminhada. Paralise. Mas essa constância, acerca dessa constância, né? Na vida espiritual, qual é a mensagem que você tem para deixar em relação a essa constância? O que é que o povo de Deus precisa se despertar para que essa chama não se apague? É aquilo que eu sempre digo, meu pastor, é que a constância é você estar sem vontade, faz. Você está fraco, você faz assim mesmo. Você não está conseguindo ajoelhar, ora deitado. Você não está conseguindo sentado. Na verdade, a oração não tem nada a ver com vontade. Não, né? A oração não tem a ver com vontade. E a oração, é o que eu digo, não é uma reza. Não é uma reza. A oração é um diálogo aberto com Deus. É uma Aleluia. conversa aberta. Então, você está na pia, você está conversando com Deus. Você está na rua, você está conversando com Deus. É ter uma mente ligada e voltada inteiramente ao Senhor, para que Ele possa ser o condutor da tua vida, da tua história. Ele dirigir a tua vida. Porque às vezes a gente está cansado. Às vezes é natural do nosso ser, como ser humano, o nosso físico cansar. Isso. É natural. Eu lembro da passagem do vaso na mão do oleiro, que Ezequiel vai olhar e vai ver que o vaso está desfigurado, está cansado. Jeremias. Que o vaso está cansado, está desfigurado, mas ele está ali na mão do oleiro. Mesmo cansado, desfigurado, com a semblante caído, mas está na mão do oleiro. Então, a constância que a gente não pode perder é nunca sair da mão do oleiro, da casa do oleiro, da presença. Né? Fraco, vai. Sem força, vai. Cansado, vai assim mesmo. Isso. Não importa. Não quero orar 5 minutos. Mais hora. Fala com Deus. Interessante é você falar. É buscar. Porque é na nossa fraqueza que suscita a força. Eu lembro que eu estava passando uma luta tão difícil, uma prova tão difícil. Era aquele momento assim que eu disse, eu não quero orar por ninguém, que eu estou precisando de oração, é eu. E uma pessoa liga na hora, desesperada, fala comigo, num direct até. E eu disse, eu não vou atender. Mas nesse dia atendi, cansada, aquele dia que você não vou atender ninguém. E aquela pessoa estava com uma faca para se matar. Meu Deus. Ela disse, eu vou tirar minha vida agora, mas eu senti de lhe ligar, e se a senhora não me atendesse, eu ia tirar minha vida agora. Aí ali eu comecei a orar, eu disse, como é que eu vou orar? Eu estou aqui precisando de oração. Eu disse, e eu comecei, pastor, eu comecei a orar e guerrear a guerra daquela menina, era uma jovem. E comecei a orar, do meio para o fim, eu já estava cheia de Deus, já estava renovada, o diabo caiu por terra, e foi aquela alegria, ela reconciliou, aceitou Jesus, pediu perdão, o diabo perdeu ali, e então se cumpre, que é na nossa fraqueza que suscita a força de Deus, é quando a gente acha que está fraco, Aleluia. É aí que estamos fortes. Então o segredo é fazer, o segredo é começar. Não vou, vai, não quero, faz. Glória a Deus. E aí Deus vai renovando, quando você vê, você já está cheio, você chega quebrado, sai restaurado, sai novo, né? Então, isso é a constância. Não perder A Bíblia diz que, você falando isso aí, me veio agora na mente o texto, João 4, Jesus cansado da viagem, sentou na beira do poço e começou a restaurar a vida da mulher samaritana. Quando? E ele estava cansado. Ele estava cansado, mas houve restauração. Ele estava com sede. Né? E é aquela que a gente fala, às vezes a gente cura sangrando. Às vezes a gente sara sangrando. É forte isso Não aí. é porque a gente está sangrando que a gente vai parar. Então é no momento do sangramento que Deus faz um milagre. Olha aí essa mensagem, gente. Que Deus levanta, que Deus sara. No momento da dor. É ali que Deus vai fazendo. É forte isso aí. E a gente vai vendo. E eu estou falando isso aqui porque eu vivo isso muitas vezes na prática. O senhor também, como líder, vive isso na prática. Que a gente sara sangrando, cura sangrando. Verdade. Então é a constância, não pode parar. Então, essa questão da vontade, as pessoas atrelam muito, né? Isso. Eu não estou com vontade, eu não estou com vontade. Eu não estou sentindo. Mas necessidade não tem a ver com vontade. E é que eu não estou sentindo de orar, eu não estou sentindo de fazer. Você não precisa sentir, você tem que fazer. Depois Glória você sente. A Deus. Depois você sente graça, sente renovo, sente força, depois que você fizer. É verdade. O segredo é fazer, começar. É verdade.
E glória a Deus, porque nós entendemos esses princípios e não abrimos mão, né? Como você disse, tem dias que são mais desafiadores do que os outros, mas a necessidade nos chama, né? A necessidade de saber, eu não posso, não dá para continuar, eu preciso estar em oração, preciso estar buscando a Deus, eu preciso estar clamando, porque essa chama não são 2 horas de culto. Não. As pessoas acham, missionária, Que em 2 horas de culto vai resolver tudo, não. Ela é uma constância. É da hora que você deita, a hora que você acorda. É da hora que você deita, a hora que você acorda. Você tem que ter a mente ligada com Cristo. Como comer uma vez por semana, né? Vai sustentar? Não. Não vai sustentar. Não vai sustentar. E o que sustenta a gente é palavra. E é o que hoje as pessoas não querem, mais palavra. Se alimentam de tudo, menos de palavra. E o que dá sustância para nós cristãos é a palavra. É verdade. O que nos alimenta é a palavra, o que nos sustenta é a palavra, o que nos renova é a palavra, o que nos motiva é a palavra. Nós estamos de pé aqui porque estamos debaixo de uma palavra. Isso. De uma palavra profética, de uma profecia, nós estamos sob uma palavra. Né? Verdade. Então, quando o Pedro está ali, ele diz, mas sob a tua palavra Glória a eu Deus. lanço a rede. Então, é sob a palavra. Né? O centurião está lá, não libera uma palavra e o meu criado sarará. Então, é tudo o poder da palavra. Glória a Deus. E é a palavra que nos mantém de pé. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Vamos extrair mais aí uma experiência desse tempo de pregação. Qual outra experiência marcante que você pode citar? Algo que Deus fez, que foi muito marcante, uma viagem, uma pregação, uma dificuldade. Vou falar sobre uma viagem, que certo. Foi até a minha primeira viagem para Brasília. Certo. Eu estava com a agenda em Brasília e logo em seguida veio a pandemia. Né? Veio a pandemia, aí cancelou as agendas, as igrejas fechadas, não teve como mais ir para as agendas. Quando a pandemia está acabando, aí uma igreja manteve a agenda comigo, aberta. Já estava com as passagens compradas e tudo, e nessa agenda, e até a minha família toda. E aí fui eu, minha mãe e meus 2 filhos, e ainda levei uma sobrinha minha que era para cantar. E nós estávamos em 5, então. Aí essa igreja fechou e tudo. Disse, mas agora a gente está sem lugar para ficar lá. Porque receber uma pessoa é uma coisa, receber 5... Eu disse, mãe, mas quem tem fé está aqui. Vamos embora. Mamãe, vamos arrumar mala. Onde nós vamos ficar? Onde nós vamos ficar, a gente não sabe, mas vamos para o aeroporto. E nisso, um dia antes, a gente está arrumando tudo, que viajaria no dia seguinte. Aí uma irmã me liga, uma missionária que tinha somado numa agenda comigo no Rio. Aí ela liga, não tinha afinidade, tinha contato nenhum. Ela disse, missionário, como é que tá? Senti lhe ligar. Eu disse, Glória, tá bem. Tô aqui arrumando as malas que vou viajar. Ei, vai pra onde? Estou indo pra Brasília. Aí ela, e a senhora tem lugar para ficar? Ela foi direto à pergunta. Meu Deus. E ela não sabia de nada. Eu disse, eu não tenho lugar para ficar. Não, agora a senhora tem. Guarde 5 minutos. Não demorou 5 minutos, ela liga de volta. Olha, disse, já tem um pastor, tá saindo do apartamento dele, vai deixar o apartamento para vocês, ainda vai mandar um carro para lhe buscar. Eu disse, mãe da glória, porque o Senhor tá no negócio. Glória a Deus. E a gente foi-se embora. Até então não sabia onde ficar e tudo, e Deus foi preparando tudo, até o carro para nos buscar no aeroporto. E Deus sempre tem o melhor, pastor. Eu digo que Deus, ele sempre tem o melhor para a gente. E quando foi no dia seguinte, nós dormimos no apartamento desse pastor e tudo. Disse, não, pastor, mas o senhor vai precisar sair do seu apartamento? Ele disse, não, mas já tem um lugar melhor para vocês. Aí levou a gente para um hotel no centro de Taguatinga. Era um quarto duplo, bem grande, que a gente não precisava fazer nada, tinha as camareiras todo dia, toda hora para limpar, e Deus começou a fazer, e aquilo ali para mim foi uma experiência muito grande. Do cuidado de Deus. Do cuidado de Deus. Eu digo que eu vivo o cuidado de Deus diariamente. Eu vivo o cuidado de Deus diariamente. Glória a Deus. Eu sou formada em serviço social, sou assistente social formada. Em Manaus eu trabalhei 11 anos na Secretaria de Assistência Social, que era pela Prefeitura. Trabalhei 10 anos na Secretaria, formei e continuei trabalhando como assistente social, depois fui para uma empresa privada. E quando Deus me trouxe para cá, eu vim desempregada. Sim. Né? Em Manaus eu tinha aberto uma loja, e tinha aberto de sociedade, tudo. Depois Deus mandou fechei a loja e tudo, e vim sem nada, vim sem renda, né?
a economia que a gente tinha trago, veio a pandemia, a economia acabou. Né? Tudo que só sai, não entra, acaba. E a gente foi vendo ali o cuidado de Deus. E eu chegou um tempo que eu disse, Deus, eu preciso trabalhar. Eu preciso de uma renda. Eu preciso das minhas coisas, eu preciso vestir meus filhos. E lembro que Deus usou um pregador que veio de São Paulo, num ciclo de oração na nossa igreja, e parecia que ele estava na sala da minha casa no dia que eu conversei com Deus. Ele disse, não, eu vou te sustentar do altar. Eu estou resumindo, mas foi algo muito intenso. Eu vou te sustentar do altar. Glória e naquela época, aqui em Alagoas, as igrejas não tinham costume de abençoar a vida do pregador. Não tinha esse hábito, né? E Deus foi, assim, muito generoso, porque Deus foi fazendo, no momento da pandemia, de portas fechadas, Deus foi fazendo um milagre de portas fechadas na minha vida. E foi se mostrando Deus, cuidando. Glória de cada detalhe. Então, essa experiência, quando a gente foi para Brasília, foi um cuidado de Deus muito lindo. A gente passou 10 dias ali e Deus fez grandes coisas naquele lugar. Então, não foi uma pessoa obrigada, 5. Eita, coisa linda. Deus é fiel. Quando eu sempre digo, quando Deus envia, Ele supre. Ele supre. Então, Ele estava enviando e Ele estava mostrando que estava suprindo. Não foi preciso você abrir a boca, né? Deus criou uma situação. Um de repente. A mulher ligou e já falou no ponto. Num ponto. E de repente. A porta bateu diante. Não foi você que bateu diante da porta. Não, a porta bateu diante de você. Demais. Né? Eu digo que Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E isso, assim, é várias experiências que a gente vai passando com o cuidado de Deus, do vestir ao calçar, né? Do comer a tudo, até um desejo às vezes, que a gente tem, o Senhor vai lá e realiza. Glória a Deus. E supre. E o segredo é permanecer, continuar, como a gente falou há algum tempo atrás, a constância. Né? Manter constância mesmo quando está difícil, manter constância mesmo quando o cenário é contrário, manter constância em meio às adversidades, que eu digo assim, oposições. Né? Você falou tudo. Como lidar com essas oposições? A missionária Gisele já deve ter ouvido, né? Ah, a missionária Gisele é missionária daquela do fogo, a missionária do cabelão, a missionária do que grita. Já ouviu esse tipo de coisa aí? Como é que lidar aí com essas coisas, missionário? Já. Quando vem de forma carinhosa, a gente sabe, a gente nem liga, né? Quando vem de uma forma assim, que é meio brusca para nos atingir, né? Não vou dizer, não dói. Dói, a gente sente, é natural. Mas a gente sabe levar, porque a gente sabe por que foi chamado, quem nos escolheu. Né? A gente sabe e não parar por conta disso, improvável. Né, não. E ontem Deus usou um pastor, que agora... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, da sua igreja. Trabalha na loja de carros? Vinícius também. Sim. E Deus falou algo muito profundo comigo, de uma fase que estava passando, que é a realidade. A gente não pode parar por conta das críticas, por conta das coisas. E ele disse para mim uma frase, e é muito forte, que Deus só permite para quem tem estrutura. E eu disse, Senhor, mas é muita estrutura para uma pessoa só, porque eu já passei por cada uma. E Deus vai vendo assim, que Deus mesmo assim, a mão de Deus está ali, está cuidando. Deus vai sustentando. Críticas são muitas, perseguições um bocado, né? Falatórios um bocado, calúnias um monte. Não tem como Deus... Né? Eu Mas sempre digo, não tem como Deus estar presente sem... o inimigo se levantar. E é isso que eu falo, que a gente está comentando aqui, que tem gente que desiste por conta, não tem essa estrutura. Exato. Aí se permite se desmoronar por conta de uma crítica, de uma cara feia de alguém, porque alguém fechou a porta, porque alguém não abriu a porta, ou porque não está acontecendo da maneira que queria que acontecesse. Mas o segredo é a constância. Não deu hoje, vai dar amanhã. Não foi amanhã, vai ser depois da manhã. E saber que Deus permite essas coisas. Permite, para nos forjar. Porque a geração de hoje está muito sem resistência. Eu estava comentando isso ontem lá em casa. Agora, sem resistência. Né? A geração de hoje está muito sem resistência. E Deus só cria resistência em nós. No meio da dor. Nas adversidades, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio das calúnias, no meio das afrontas, no meio das críticas. Não, porque Deus está me forjando. Então prepare, meu filho. Prepara os lombos, cinja os lombos, né? Cinja os lombos. Então, o segredo é não parar e nem olhar
para a direita e nem para a esquerda. esquerda. É olhar para aquele que nos chamou para fazer a obra de Deus, fazer o chamado, cumprir o chamado dele na nossa vida e saber que ele se responsabiliza. É seguir o foco, pastor, é seguir o alvo. É seguir o alvo. É você entender de onde você saiu, é você entender o que Deus fez, é você entender que você nem merecia e a graça vai lá e te alcança. Né? Eu comentei isso até num stories meu, que às vezes eu tenho missões que eu tenho que ir e não dá para me levar meus filhos. E aquilo me dói demais. Por conta da circunstância, por conta do custo e tal, às vezes não dá para eles me acompanhar. Mas é o chamado. É o chamado. E Deus vai nos fortalecendo aí, né? Vai nos fortalecendo aí. Quem é escolhido não tem escolha, né? Já é um ditado popular, se tornou um ditado popular, que quem é escolhido não tem escolha. Mas é a constância, gente. Hoje o que a gente está frisando bem é sobre a constância, sobre os princípios da fé, né? Sobre a oração, que não pode ser mudada, sobre a base. Né? Porque o que mantém uma estrutura de pé é a base. É verdade. Baseado nesses temas que a gente tanto tratando aqui nessa questão, qual é a mensagem, um versículo que você tem para deixar para quem está em casa hoje, para quem está aí ao vivo no Instagram, receba aí, a missionária vai deixar a palavra de saudação para nós, sermos edificados, né, em relação a tudo que nós estamos falando, continuação, continuar, perseverar na oração, né, ter resistência, Deus é com você, a graça de Deus vai te alcançar, que não desistamos, que não possamos desistir, né, da questão da vida devocional, da vida de estar com Deus. Então, qual é a palavra aí que você tem para deixar para nós, missionária? Nós já estamos próximos de concluir aqui. Qual é a mensagem aí que você tem para nos abençoar aqui nesse Pode Reviver? Eu vou deixar, pastor Vinícius, aqui em Lucas, que fala muito sobre isso, sobre Zacarias. Eita, né? Jesus, então, glória a Deus. Lucas, capítulo 1, no verso de número 11, vai dizer assim: E lhe apareceu o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia. Tua esposa Isabel te dará à luz a um filho, e tu chamarás o nome de João. Terás prazer, terás alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande à vista de todos. Então, a gente vê aqui nessa passagem uma oração respondida. No momento mais improvável para Zacarias, essa palavra eu amo demais, porque foi o momento mais improvável para Zacarias, foi num tempo improvável até. Verdade. Zacarias vivia em um tempo que a igreja era perseguida, era no tempo de Herodes ali também, e Zacarias vivia num tempo que o povo estava preocupado com muitas outras coisas, e a cobrança naquela época para a vida de um casal, de uma família, era ter filhos. A mulher tinha que gerar. A mulher que não gerava, na vista deles, era uma mulher maldita, era uma mulher amaldiçoada, né? Deus havia esquecido. Mas Lucas vai descrever Zacarias como um homem íntegro, fiel, leal e temente ao Senhor. Irrepreensível. Irrepreensível era Zacarias. Mas não tinha filhos. Exercia, servia no ministério sacerdotal, mas não tinha filhos. Né? E ele frisa isso, não tinha filhos. Porque ele poderia falar de todas as qualidades de Zacarias sem precisar mencionar que ele não tinha filhos. Mas devido à cobrança ser tão grande, ele diz, ele era tudo isso, ele era fiel, era leal, era irrepreensível, era temente a Deus, era um servo justo diante do Senhor. Ele e a esposa, ambos eram assim, mas não tinha filhos. Então, imagino que Zacarias, é o nosso entendimento, que Zacarias, quando casa, tudo que ele quer é construir uma família. Mas passa-se anos, e Zacarias está orando, Senhor, dai filhos, dai-nos filhos. E passa ano, passa 2 anos, passa 3, eu imagino, ao ponto de Zacarias chegar na velhice, com a idade avançada, servindo ao Senhor, na última oportunidade para ele servir e acender o incenso no altar, o anjo aparece para ele e diz, Zacarias, tua oração foi ouvida. Meu Deus. E Isabel, tua mulher, vai dar luz ao filho. E eu até brinco, mas de uma forma bem profética, que quando Deus
Você acha que Deus está demorando? Tá não, ele está só preparando a carreta. Eita, e quando vir, glória. vai vir de carreta, vai vir tudo de uma vez só. Porque quando Zacarias recebe, ele recebe de uma vez só. Tua mulher vai gerar, vai ter o filho, vai chamar João, já vem com o nome, vai ter prazer, vai ter alegria, muitos vão se alegrar, vai ter culto de ação de graça, Meu Deus. vai ser grande e ainda vai ser cheio do Espírito Santo. Então, veio de carreta para Zacarias a resposta de uma oração ou de orações de um tempo lá atrás, de quando ele era moço, porque quando ele está velho, Zacarias não está mais pedindo filho nessa idade. Eita, Jesus. Zacarias velho não está mais pedindo filhos, não quer, ele não espera mais. Mas é quando você não espera mais que Deus diz, ei, tem oração depositada. Glória a Deus. Tem oração depositada. E se tem oração depositada, vai sair do arquivo. Deus vai mandar o anjo, vai descer, a resposta grande, vai coisa chegar. linda, Jesus. E ele está dizendo para alguém aqui, Aleluia. nesse podcast, a tua oração foi ouvida. Glória a Deus. Vai glória a gerar, Deus. vai ter nome, vai ter alegria, vai ter prazer, vai ser grande, vai ter culto de ação de graça e vai Glória ser a cheio do Deus, Espírito glória a Santo. Deus, glória O a termo Deus. cheio do Espírito Santo é Deus dizendo, é selado o que eu estou te entregando Amém, hoje. Então Jesus. toma posse dessa palavra, porque Eu se creio. tem oração depositada, tem resposta, pode ter Verdade. certeza. E quando Deus diz para Zacarias, a tua oração foi ouvida, ele não estava orando ali por um filho ali. Não era né? naquele momento. É Não era oração, aquela oração. É oração, eu costumo dizer, são orações que até mesmo nós nos esquecemos. Já esquecemos. Tem coisa que você orou, tem coisa que você apresentou diante de Deus, que hoje você já está apresentando outras coisas, mas Deus está dizendo, eu não esqueci. Eita, Está glória de a pé. Deus. Tudo aquilo que foi colocado diante de Deus está de pé. Né? Então amanhã é um tempo, manhã, tarde ou noite, seja o momento que você esteja A hora que você assistindo, tá ouvindo. de resposta na sua vida. Vem Aleluia. resposta de Deus aí para a sua vida. Né? Vale a pena orar. Quem ora é respondido. É respondido. É respondido. E é desse jeito. É a oração que você diz, essa Deus não vai mais responder. Porque às vezes a gente usa um termo que diz, se Deus quisesse me dar, Deus já tinha me dado. Então eu vou deixar de orar. Não, a oração está depositada e a resposta chega. E quando chega, ela traz prazer e traz alegria. Recebe essa palavra, Eu creio. toma posse disso, porque vai ter culto de ação de graça, vai ter festa, vai gerar testemunho. Muitos vão se alegrar. O anjo vai dizer para Zacarias, o que é isso? Nem todos vão se alegrar. Mas Deus vai levantar alguém para se alegrar com você. Eita, glória a Não Deus. são todos que se alegram com a nossa vitória, mas sempre Deus levanta alguém para se alegrar conosco. Glória a Deus. Então, glória a muitos Deus. vão vir e vão se alegrar. O tempo passa, né? Improvável, Zacarias duvida até e diz, como é que eu vou saber que essas coisas vão acontecer? O anjo disse, epa, eu sou Gabriel. Era Gabriel ousado, dizendo assim, não sou qualquer um, não. Sou Gabriel, assisto diante de Deus. Era Gabriel dizendo, eu tenho que fazer lá em cima. E eu fui enviado, foi para te falar e para te dar essas alegres novas. Glória então a o Deus. anjo frisa bem, eu não vim só falar. Não é só mais uma profecia, não é só mais uma revelação. Eita, eu estou Jesus, te glória a entregando a resposta da tua oração. Glória a Né? Deus. Então, nessa manhã, o Senhor está entregando. Para mim e para você. Não é só mais uma resposta. Não. Não é só mais uma palavra Não é ou, só. ou qualquer palavra. É a palavra que está palavra. chegando para você hoje aqui. Deus está Glória a te Deus. entregando. Aleluia. Né? Amém. Alegres novas. Então, tem coisa boa chegando, tem notícia boa chegando, tem alegria chegando para você. Glória a Deus. Eu creio, missionária Amém. Gisele. Missionária, foi um prazer Amém. receber você aqui, esse tempo, né, de podcast aí. Foi um tempo onde nós fomos edificados com algo, testemunho aí da sua fé, de manter a constância com Deus, independente das circunstâncias, né? Saber que Deus é o Deus que cuida, é o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Cuida, pastor. Né? E como Deus cuida da gente. Como Glória Deus a Deus. cuida. Hoje é só eu e meus filhos. E eu vejo o cuidado literalmente de Deus. Literalmente. Então, às vezes, tem alguém do outro lado assistindo, achando, Deus esqueceu, Deus vai fazer sim, Deus vai cuidar. Glória a Persevere, tenha constância e o resto Deus faz. Glória a Né? Deus. Em meio à luta, em meio à prova, em meio à crítica, em meio à perseguição, em meio a alguém não gostar de você, continue. Glória a Deus. Foi Deus quem te chamou, te levantou, te escolheu. Deus quem te ergueu.
Então, tenha isso em mente. Então, hoje esse ano, em dezembro, faz 7 anos que o Senhor me trouxe para cá, para Alagoas, e há 7 anos eu vivendo o cuidado de Deus. Não teve luta um bocado, mas ele se cumpre que em todas elas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E você falou uma coisa aqui, você diz assim, a pandemia é a porta fechada e Deus fazendo. Eu lembrei da viúva de 2 Reis 4, né? O milagre com a porta fechada. A porta estava fechada e acontecendo milagre. E acontecendo milagre. Ninguém fora vendo. E o milagre acontecendo, o azeite descendo, a multiplicação chegando. Glória a Deus. A provisão chegando. Vai ser assim, né? Na tua vida aí, ó. Recebe aí, ó. É de porta fechada e Deus fazendo milagre. E Deus fazendo milagre. Deus. E Deus então, cuidando. É edificação de fé para a nossa vida hoje aqui no Pode Reviver. Esse episódio vai falar com você, compartilha com alguém, curte, comenta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tem muita coisa de Deus ainda para você ser abençoado. Eu quero agradecer a missionária Gisele por esse tempo. Amém. Que a missionária Gisele esteve aqui conosco, nos abençoando em palavras aqui, e que Deus abençoe, missionária, a sua vida. Faça as suas considerações finais. Nós vamos agradecer a Deus. Eu digo sempre onde eu vou, eu amo demais a vida do pastor Vinícius, porque a gente vê que Deus coloca graça, né, no coração das pessoas, em nós, e aonde eu vou também dou testemunho do Senhor. Diga, a gente vê lá atrás, e hoje a gente vê um grande crescimento do Ministério Reviver. Glória a Deus, né, o que Deus tem feito, tantas promessas que Deus fez lá atrás, e hoje a gente vê Deus cumprindo cada uma, né, em seu determinado tempo. O quanto a obra tem expandido, o quanto a obra tem crescido, o quanto Deus tem se mostrado presente na sua vida. Glória a né? Deus. E é isso que importa, é quem carrega a presença, não quem carrega o cajado. Amém. É quem está com a presença. Amém. Né? Então, que o Senhor preserve essa graça na sua vida, na sua casa, no seu ministério, que aonde o Senhor andar, você continue sendo aí essa tocha, esse canal de bênção. Amém. Né? Eu digo, pastor Vinícius é um canal de bênção na minha vida. Amém. Eu também quero aqui aproveitar para louvar a Deus pela vida dos meus pastores também. Glória a Deus. Né? Pastor Jacques, a pastora Cláudia. A gente também, Deus nos aliançou ali num tempo que eu cheguei junto com eles praticamente aqui. E Deus deu graça aos olhos da pastora, deu graça aos olhos do pastor. Um abraço aí, pastor Jacques, a pastora Cláudia, são bênçãos do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês, pastores presidentes aqui do Ministério Adebrais Alagoas. Deus abençoe. Eles são bênção de Deus e a gente está aí debaixo da bênção de Deus, da bênção deles também. Glória a Deus. Sempre tem nos apoiado a fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Não nos limita. Amém, amém, missionária. Pois que Deus te abençoe sua vida, abençoe sua casa, seu ministério, amém. Continue crescendo em nome de Jesus. E você esteja atento, nós vamos ter muito mais episódios aqui, vai ser um tempo abençoado e lembre-se sempre, pode reviver.